Salve, salve pessoal, eu sou o Heron Cavalcante e essa é a nossa Tech Journey. Hoje eu vou estar falando sobre provisionamento no Azure Synapse Analytics e antes de dar continuidade eu tenho alguns recados. O primeiro é que você vai ter aqui na descrição desse vídeo o meu podcast onde que eu coloquei esse assunto de uma forma mais abrangente, expliquei melhor o que é o Synapse Analytics e quais são suas features, como você pode tratar, para que ele serve e quais são os propósitos deles. É o capítulo 3 aí dos meus podcasts. O segundo, que para eu promover esse vídeo aqui, eu estou usando um lab disponibilizado pela própria Microsoft. Eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder acessar aí o lab para vocês replicarem da mesma maneira que eu estou fazendo aqui para estudo. Lembrando que eu vou estar utilizando o GitHub para fazer isso e se você preferir, você pode também construir na mão. Mas como ele já tem toda a estrutura montada com banco de dados, etc., fica mais fácil da gente promover aí essa visão e você conseguir acompanhar legal aí como que você vai fazer uma ingestão, criar um dashboard e utilizar alguns recursos de pool do SQL no Azure Synapse Analytics. Não deixe de compartilhar e nos seguir aqui nos canais. Toda semana a gente está com novidades. E essa semana aqui a gente está falando aí desse assunto bem bacana, além dele ser caminho do PF da Microsoft para você que está querendo tirar a certificação da DP203, que é a certificação de arquiteto Microsoft, tá, pessoal? Ou seja, eu estou trabalhando toda a jornada comentando o que a Microsoft propõe ali como caminho para conhecimento e estou gerando esses conteúdos demonstrativos aí para você acompanhar e ficar mais próximo aí. Esse daqui seria basicamente o treinamento oficial da Microsoft, só que de uma maneira diferente, mais customizada, né? Aproveitando esses recursos aí para estar proporcionando para você uma experiência aí de aprendizado, tá legal? Vamos seguir com o vídeo, eu vou te mostrar aí como é bacana esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Para começar, eu vou iniciar fazendo a instância ali do GitHub, onde a Microsoft ali colocou um repositório para a gente fazer o nosso estudo aí. Eu estou abrindo aqui, vou selecionar minha subscription e criar meu storage aqui para ser montado, né, dentro da nossa subscription. Ok, está carregando aqui o terminal. Vamos começar aqui a nossa cópia aqui, fazer o git clone aqui para a máquina. Maravilha, agora a gente vai escrever aqui o comando, né, para fazer a cópia dele para o nosso repositório. Agora a gente vai fazer o nosso git clone aqui para o repositório que foi Microsoft disponibilizou para a gente. Feito a cópia, agora a gente vai abrir aqui a pasta onde que vai estar o arquivo para fazer o nosso deploy, né? Vou fazer a nossa cópia aqui. Se eu me lembro de cabeça. E aqui a gente faz o nosso setup. Ele vai fazer a inicialização e vai pedir uma senha, tá, pessoal? Eu vou pausar agora neste momento e assim que terminar de fazer o setup, leva em torno de 20 minutos, eu volto para dar continuidade. É isso aí. A gente acabou de finalizar aqui o provisionamento do nosso Azure Synapse Analytics, né? Junto dele veio também o Data Lake Storage e agora a gente vai fazer um pouquinho de exploração pelos recursos
para verificar como ficou a instalação e falar um pouquinho para vocês aí dos detalhes. Inicialmente a gente vai entrar aqui no Synapse Workspace. Ele, como ele é uma ferramenta, né, baseada em web, você vai conseguir ter todo o gerenciamento, toda a visualização do que você precisa nessa tela aqui. Vamos entrar aqui no estúdio do Synapse Analytics para a gente mostrar ali com mais detalhes como que é que funciona o nosso Synapse. Aqui a gente tem a aba de Home, onde que você começa ali os principais processos, né? Criação de scripts, criação de pipeline, ingestão, etc. Na parte de dados, você tem seus workspaces com os dados criados ali com os bancos de dados, né? E com o Data Explorer que foi criado pelo nosso provisionamento. O padrão para você criar um desse aqui pode ser feito manual, igual a gente mostrou do Data Lake Storage. E aqui nós temos um Data Lake Storage com um recurso já criado aqui para acesso, né? Aqui na aba Develop Integrate a gente não tem nada por enquanto. Na verdade tem um pipeline aqui de teste que eu vou excluir para criar novamente aqui para mostrar para vocês. E aqui a gente tem um pouquinho das rotinas, do monitoramento dos processos que foram criados aqui pelos pipelines, né? Ou melhor, as integrações, os tipos de atividades que foram geradas, a análise em cima de cada um dos pools que foram criados. E aqui na aba de gerenciamento, nós temos aqui os nossos recursos que estão ativos, como servidores. Aqui no caso é um servidor, um serverless, né? Uma instância serverless do SQL, uma instância dedicada. Nós temos aqui também os pools do Apache Spark e do Data Explorer para você fazer aqui suas análises, criar aí seus pipelines ou seus estudos de dados, né? Agora a gente vai começar criando um pipeline de dados aqui para analisar informações de um arquivo que vai estar na web. Como que a gente vai fazer aqui? Para demonstração, eu vou fazer uma cópia, uma tarefa de cópia interna, executando apenas uma vez. O tipo de dado ou de fonte que eu vou trazer são todos, né? E aqui na conexão eu vou fazer uma conexão HTTP, perdão. Aqui eu vou dar um nome da minha conexão ou do meu pipeline, né, que eu vou executar. Eu vou chamar de pipeline produtos. Beleza? Vou chamar esse aqui de lista de produtos HTTP. Beleza. A URL, pessoal, eu estou buscando uma URL aqui que a Microsoft tem disponível para a gente. Então, os nossos dados vão estar no arquivo CSV em um Git, né, para a gente poder acessar. A validação do certificado eu vou deixar habilitado, mas isso aqui vai depender um pouco do tipo de recurso que você vai utilizar, quando você vai utilizar. E o tipo de autenticação a esse dado vai ser anônimo, tá bom? Cabeçalho, anotações, a gente vai pular essa etapa, a gente vai trabalhar um pouquinho mais no processo de ingestão do dado e mostrar para você como funciona. Então vamos criar aqui a conexão. Então aqui nós temos mais alguns pontos para ser colocados, né? Por exemplo, o URL relativo eu não tenho, o método vai ser um get, porque eu vou estar consumindo essa informação. Os cabeçalhos adicionais, cópia binária, tempo limite ou conexões simultâneas eu vou deixar em branco, porque eu não preciso setar isso para esse teste que a gente vai fazer, vai ser um teste mais simples. Nas configurações de formato de arquivo, ou seja, o arquivo que eu estou trazendo, eu vou colocar como delimitação de texto, separador por vírgula.
Não vou setar as edições deles, então eu vou deixar eles fixos nessa ingestão. O delimitador de linha, eu vou manter ele aqui como alimenta por linha, né? O avançado tem mais algumas características sobre contagem de linhas, barra invertida a gente vai manter neste momento. Não vou usar nenhuma compactação de arquivo e nenhum tipo de coluna adicional. Se a gente quiser, a gente pode verificar aqui como que os nossos dados vão vir desse CSV que já conseguiu ser feita a leitura. Vou dar um próximo e aqui eu vou fazer o destino. O nosso destino vai ser por um Data Lake Storage que já foi provisionado junto com o nosso processamento e ele já tem aqui um workspace pronto para a gente fazer o acesso. O que a gente vai colocar aqui? A gente já tem mapeado, né? Então eu vou apontar a nossa pasta raiz e o nosso arquivo que a gente vai fazer a leitura. Então ele já carrega para a gente o nome do arquivo, eu não vou colocar comportamento de cópia, assim como eu não coloquei lá na origem as conexões simultâneas e o tamanho de bloco ou metadado para essa ingestão. Passando aqui, nós vamos determinar como o arquivo vai ser ingerido da mesma forma que a gente fez lá na origem. A gente vai fazer no destino, né? Delimitando por texto, utilizando vírgula. Vamos manter a alimentação de linha, não vamos colocar edição e adicionar como cabeçalho. O avançado é a mesma coisa, a gente vai manter do jeito que está. Não vamos fazer compactação, assim como não vamos definir o número máximo de linhas por arquivo e nem o prefixo. Avançando, a gente vai dar o nome do nosso pipeline, que a gente vai chamar de cópia pipeline produtos. Descrição da tarefa, eu posso colocar um nome aqui também parecido, né, como cópia dos dados do produto. Vamos fazer assim, ó, copy products data. Não vou selecionar tolerância a falhas, nenhum tipo de habilitação de registro em log, etc. Mas dependendo do projeto como você vai trabalhar, você pode ser que tenha essa necessidade, né? Ou como habilitar um preparo. Nós temos mais algumas funções do modo avançado, que são unidades integradas de dados, que você pode selecionar isso tem um valor a ser cobrado por hora, né? Além do grau de paralelismo da cópia, que é quantas cópias você vai manter. Eu não vou setar isso para esse teste. Vamos seguir aqui, a gente tem um resumo, né, mostrando que nós estamos trazendo um dado da web para o nosso Data Lake Storage, utilizando esse processo de copia e cola aí do nosso Azure Synapse. E agora a gente vai executar a implantação desse pipeline. Pipeline executado, a gente conclui a nossa atividade. Estamos com os dados aqui no nosso Data Lake Storage pronto para o consumo. Vamos fazer uma visualização. Tá aqui, nossos dados já estão dentro do nosso servidor aqui no Data Lake Storage. Agora a gente vai começar a nossa próxima etapa, que é fazer aqui o uso de um recurso de serverless, do pool de serverless do SQL, para a gente fazer o consumo para a gente mostrar os dados aqui disponíveis, né? Ele é bem simples, tá, pessoal? A gente vai aqui, ó, dentro do nosso arquivo ingerido, vamos em novo script e vamos selecionar as primeiras linhas. Basta você verificar que nós estamos aqui, ó, conectando com essa base interno, que é o nosso servidor serverless, e fazer a execução. Legal. Já temos todos os nossos dados aqui executados. Agora eu vou fazer mais um passo aqui, que é trazer de uma forma organizada os cabeçalhos. Vejam que ele não selecionou os cabeçalhos aqui, ele utilizou a primeira linha com o nome ainda, e os cabeçalhos ficaram C1, C2, etc. Então a gente vai fazer um header row.
e vamos dar a opção True. E vamos executar novamente. Maravilha, agora a gente já pode ver os cabeçalhos como a primeira linha dos nossos dados aqui. Agora, a gente vai fazer mais um processinho aqui, coisa simples, né? Que é no nosso painel aqui de script. A gente vai chamá-lo aqui, por exemplo, vamos entrar na propriedade dele, vamos dar um nome qualquer, por exemplo, conta ou count, né? Desses dados. E vamos aqui dar uma descrição, ou por exemplo, eu vou falar número de produtos por categoria, né? Agora eu vou fazer uma alteração aqui, as propriedades já estão abertas, né? Eu vou chamar esse meu script de count products by category, ok? E vou fazer a publicação desse meu primeiro script aqui. Ou seja, eu já estou criando a nossa primeira rotina de fazer uma contagem aqui desses arquivos, né? Então a gente pode fechar e podemos ver aqui no nosso gerenciamento, por exemplo, ou no nosso monitor, as rotinas que a gente já criou com essas. Aqui a gente está fazendo a visualização das atividades geradas e aqui nós conseguimos visualizar quais foram os produtos que foram criados. No caso, eu já criei um script aqui para fazer a contagem de produtos por categoria. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a execução novamente aqui pelo develop, vamos avaliar aqui a nova execução, só que ao invés de eu mostrar assim, eu vou mostrá-los por um dashboard. Olha que interessante. Então aqui eu já tenho algumas informações bem interessantes dos nossos produtos avaliados em um dashboard. Eu vou, por exemplo, mudar aqui o tipo para coluna, para ele ficar melhor agregado. O tipo da categoria, vou selecionar por categoria, que foi o nome que a gente deu ali, inclusive, né? E eu posso colocar aqui, por exemplo, a série de uma legenda aqui, por exemplo, né? Ou séries de colunas por product column ou product count, né? Com ele alinhado ao centro. Vamos lá. Então, o rótulo eu vou colocar aqui product count, product count. E aqui eu tenho mais algumas informações de valor mínimo, valor máximo, etc. Eu não preciso colocar. Então, veja que a gente, com algumas informações e alguns recursos aqui de tipografia, a gente já consegue montar um gráfico com as visualizações que nós temos aqui disponível, né? Muito interessante esse processinho. Agora a gente vai tornar a brincadeira um pouco mais divertida, né? Fazendo o mesmo processo, só que ao invés de eu fazer o carregamento pelo job, pela uma execução de SQL, eu vou executar esse nosso amigo por um Spark, utilizando um PySpark ali como linguagem, né? Então você vai ver como é que vai ficar bem bacana aqui. Quais são os passos para a gente fazer isso? Vamos ir passo a passo aqui. Então a gente vai pegar e abrir esse mesmo arquivo e vamos ali em novo notebook, só que ao invés de a gente ir num novo script, a gente vai em novo notebook e vai carregar um data frame.
Ele já está anexado aqui a um servidor Spark que eu já tinha, né? Então ele vai conseguir carregar mais rápido e eu vou conseguir fazer a execução desse script que já veio pronto aqui com as informações que a gente espera. Normalmente isso demora um tempinho, tá, pessoal? Vai levar um tempinho para fazer a carga dos dados que você precisa, porque vai levar alguns minutinhos para esse servidor subir. Então aqui nós fizemos a nossa query em PySpark e como está faltando aqui o nosso cabeçalho, eu vou executar novamente aqui utilizando a opção header true para que ele seja disponibilizado. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente agora vai fazer o novo count desse arquivo para gerar para nós uma visualização um pouco diferente daquela que a gente tinha construído. Então nós vamos, aqui deixa eu pegar o código que já está pronto para ser um pouquinho mais rápido, e aqui nós vamos definir uma contagem relacionada por grupos, e vamos mostrar essa contagem aqui na tela, baseada nessa nossa fonte. Olha só que legal, agora a gente selecionou categorias e a quantidade de produtos por essas categorias, né? Isso ficou bem legal. E agora, para ficar de uma forma mais visual, a gente vai mostrar isso aqui em gráfico. Olha que bacana o que o nosso Synapse Analytics está mostrando. Esse errinho aqui, pessoal, é um erro de shuffle map, ou seja, de embaralhamento que ele está executando. Eu acredito que seja por algum motivo de servidor. O nosso teste não tem problema, tá? É um teste básico, mas é bom vocês ficarem aí de olho em qualquer erro, qualquer coisa que possa dar, que pode impedir ali uma execução correta do código de vocês. Agora a gente vai fazer ou melhor, antes da gente finalizar, a gente vai fazer a publicação do nosso notebook. Eu vou dar um nome para ele aqui de Explore Product. Vou dar o mesmo nome para a descrição e vou fazer a publicação aqui. Vou salvar mais um dos meus scripts que a gente desenvolveu. Maravilha. Se a gente for aqui em Develop, a gente vai conseguir ver que nós já temos um notebook escrito em Python e aquele outro que a gente fez no SQL Serverless para consulta. Então agora a gente vai para o próximo passo, que é usar um servidor dedicado do SQL. Vamos lá, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é habilitar o nosso servidor, né? Então a gente vai ligar o nosso servidor dedicado. Ele vai tomar um tempinho, tá, pessoal? Ele vai carregar, vai levar alguns minutinhos também. Assim que ele terminar, eu volto para continuar o vídeo. Maravilha, nosso servidor já está aqui de pé. Então a gente vai fazer o nosso próximo passo aqui, que é utilizar um servidor dedicado de SQL. A gente vai em Workspace, vamos abrir nossas tabelas. Se ela der um erro, a gente vai recarregá-las, ou melhor, atualizá-las. Não foi, não precisou. Então a gente vai aqui no Fact, as tabelas fato, né? E vamos selecionar aqui uma nova tabela para que a gente ou melhor, a gente vai aqui fazer um novo script em cima dessa tabela fato e vamos trazer aqui os nossos dados que estão ali disponíveis, né? Bacana. Opa. Então, no nosso novo script aqui que a gente geriu, eu vou colocar, eu posso salvá-lo, eu vou fazer algumas alterações para trazer aqui um select mais estruturado aqui da nossa pesquisa.
Olha só que interessante, eu estou fazendo um select trazendo os campos ano do calendário, mês e número do ano, o nome desse mês em inglês, né? O nome em inglês do produto, dessa tabela produto, e aqui a gente vai fazer alguns joins e alguns agrupamentos dele aqui por ano, etc. Eu tenho essa informação estruturada aqui. Eu vou chamar essa nossa visão, esse nosso script de Aggregate Product Sales. Vou dar o mesmo nome aqui para descrição. A descrição não é obrigatória. E vou fazer a publicação dessa nossa consulta. Se eu quiser, eu posso fazer também uma avaliação dele em gráficos, em barras, aí mexer à vontade aí para você ver como que fica essa estrutura dessa consulta aqui alinhada por produtos. Esse cenário aqui é bem parecido com o que você já deve conhecer de um SQL Server. Então ele fica bem mais simples. Então agora a gente vai fazer uma outra visualização. Agora a gente vai novamente ali no gerenciamento e a gente vai utilizar um Data Explorer para fazer uma nova visualização aqui, como a gente está vendo. Então vamos iniciar o nosso servidor. Ele vai levar alguns minutinhos e assim que ele tiver operacional, a gente retoma aqui o vídeo. Maravilha, finalizou aqui. Agora, para a gente utilizar, a gente vai lá no Data, né? Vamos aqui acessar, ele já está atualizado, a gente já tem o servidor disponível aqui do Data Explorer. E a gente vai criar um novo banco de dados Data Explorer, selecionando essa nossa instância. Eu vou chamar ele de Sales Data. Vou colocar um período qualquer aqui para fazer esse teste, né? E a gente vai criar o nosso repositório, vai criar o nosso script aqui. Depois que esse script foi criado, a gente vai aqui na barra Develop e vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar aqui um novo script, um KQL, que se chama Custom Query Language. E nós vamos aqui conectar ao nosso servidor, ao nosso banco disponível, e vamos criar uma tabela de vendas aqui. Legal, nossa tabela está criada. Após esse código estar feito, a gente vai utilizar o KQL novamente, perdão, e agora a gente vai fazer a ingestão dessa tabela que a gente tem para o nosso Data Explorer. Bacana. Agora, para a gente fazer um teste rápido, a gente pode aqui selecionar, olha que legal, colocar a quantidade de itens que a gente quer ver na nossa execução. Maravilha, fizemos a ingestão para o nosso Data Explorer. Eu consigo mostrar aqui para vocês todos os itens. Agora eu posso pegar, por exemplo, e selecionar por um item apenas. Deixa eu aqui, item. Este item aqui, Road 250 Black, etc. E aqui ele vai mostrar a nossa estrutura com esse item selecionado. Agora eu vou fazer a mesma seleção adicionando uma data. Aqui acontece.
E agora a gente está selecionando ele por uma ordenação de data. Para finalizar, a gente vai colocar algumas outras consultas por data, ordenado por um período específico, e um agrupamento, né, de soma de valores. E aqui a gente fecha esse nosso vídeo de hoje, né, apresentando aí as utilizações dos principais recursos. A gente vai salvar e publicar aqui essa nossa consulta também, mostrando aí como que você pode utilizar um pool de SQL dedicado, um pool serverless, utilizar ali uma linguagem Python e até um KQL para você fazer as suas consultas, gerar seus gráficos e as informações que você quer no Azure Synapse Analytics. Tem muito mais coisa pela frente, esse daqui é só uma visão geral. A gente vai estar apresentando aí nos nossos próximos podcasts, nos nossos próximos vídeos. Curta, compartilha, nos siga nos nossos canais aí, que vai ter bastante coisa legal ainda para você acompanhar aqui com a gente, principalmente se você tiver disponibilidade e vontade aí de querer aprender esse mundo magnífico que é engenharia e arquitetura de dados. Obrigado, pessoal, e até a próxima.